Olá pessoal, me chamo Salvino e esse aqui é o Arquitetando, podcast que foi criado para conectar, inspirar e gerar conhecimento para duas áreas muito importantes da nossa sociedade, a arquitetura e a engenharia. E para isso nós vamos conversar com as mentes brilhantes que fazem isso acontecer. E hoje estamos aqui com Vitória Fransman, arquiteta, que vai falar um pouquinho mais sobre a sua história e como ela chegou na arquitetura. Muito bem-vinda, muito prazer estar aqui com a gente. E eu queria já começar pedindo para você se apresentar, dizer quem que é a Vitória, como que ela chegou na arquitetura, o que que ela faz hoje. Fique à vontade. Prazer, Salvino. Obrigado. Bom, como o Salvino já disse, eu sou a Vitória Fransman, eu tenho 23 anos, eu sou filha de engenheiro civil e minha irmã também é engenheira civil, formada há uns 5, 6 anos, mais ou menos. O meu pai já tem carreira há 33 anos dentro da área. Hoje eu trabalho dentro da construtora do meu pai, que é a Fragon Engenharia. A gente tem um trabalho voltado para a construção de galpões, mas em si a empresa ela já construiu todos os tipos de segmentos. Eu iniciei na empresa em 2019, trabalhando como auxiliar administrativa. Então eu ajudava, enfim, a cortar papel, arrumar a caixa, essas coisinhas. Eu estava no terceirão na época, e aí eu resolvi prestar a CAF para arquitetura na FURB. Quando eu iniciei, na verdade, a faculdade, como eu já estava na área, trabalhando com meu pai, eu não tinha em si uma perspectiva, me vejo como arquiteta, quero isso para minha vida. Mas eu cresci dentro de uma obra, com meu pai, visitando, esperando dentro do carro. Ó, Vi, olha isso, olha aquilo. Então, como eu já estava trabalhando dentro da empresa, foi um segmento que eu entendi que faria sentido para minha vida. Antes de eu começar a trabalhar com meu pai, eu fiquei por muitos anos dentro da loja da minha mãe. A minha mãe, ela tinha uma loja de roupa voltada para moda plus size. Então, nesse tempo eu pensei em fazer administração, pensei em fazer moda, e no fim de tudo eu fui para dentro da arquitetura mesmo. A arquitetura, como eu comentei antes com o Salvino, eu sou turma de pandemia, então o início da minha faculdade ele foi totalmente diferente do que a gente imaginava, principalmente na questão de trabalhos mão na massa, que a gente chama, e os trabalhos legais, né, que dentro da faculdade a gente considera. Então a gente teve que migrar de toda essa mão na massa para o virtual. Enfim, foi um período, digamos, difícil e chato ao mesmo tempo. Então, aos poucos a gente foi voltando às aulas presenciais e aí ali eu acho que, assim como eu, todos os outros alunos foram se encontrando mais dentro da área. Me chamou a atenção uma coisa, você falou que você tinha participação na loja da tua mãe e também com o teu pai. Então quer Isso. dizer que o teu pai foi o responsável por te colocar na arquitetura Foi, hoje? ele até brinca, até mesmo para a faculdade da minha irmã, ele fala assim: "Não, eu não obriguei a minha filha a fazer engenharia civil, eu só falei, se tu não fizer eu não vou pagar". Livre e espontânea pressão, então. Digamos que na arquitetura foi quase igual. Legal, e aí a tua irmã, você comentou que ela é engenheira, é isso? Isso, ela é engenheira civil também. Então ele conseguiu fazer o par, então tá tudo Conseguiu. certo. A minha irmã hoje, ela, na verdade, ela digamos que ela é o braço direito do meu pai, Ah, que legal. dentro da empresa. Ela conhece muito bem todos os segmentos da empresa, administrativo, projetos, RH, o compras. Então, se o meu pai, por exemplo, precisa se ausentar, é ela que está ali tendo a postura perante clientes e aos funcionários e colaboradores para ser o Elemar, digamos assim. Sim. É isso. Então ele já tá construindo a sucessão dele pela tua irmã e depois por você, Isso, provavelmente, né? exatamente. Legal, a gente estava batendo um papo e você comentou, né, da faculdade, pandemia e tudo mais. Você falou do impacto ali que a pandemia teve nesse momento ali, mas eu gostei muito da parte quando você falou do teu TCC. Eu queria que tu contasse, que eu acho que isso faz muito sentido. Foi sobre... Bom, eu vou deixar você falar, eu acho que faz mais sentido. Contem Tá. pra gente como é que foi essa experiência, como isso fez sentido pra tua vida, pra tua carreira daqui pra frente. O TCC ele é o projeto, digamos assim, que apesar de as pessoas terem muito medo de fazer ele, dentro da arquitetura, eu não sei dentro de outras áreas, tu engloba tudo aquilo que tu já aprendeu
E eu até digo que é mais fácil tu fazer o TCC do que tu passar os outros 4 anos da faculdade. Então, o último ano da faculdade, ele foi literalmente voltado para o TCC. No 9º semestre eu tive o pré-TCC, e a matéria que eu te conheci, mas isso a gente fala depois. E aí, no último semestre eu tive em si o TCC. Então, no pré-TCC a gente faz uma fase de estudo preliminar e um estudo teórico do tema. E o meu tema foi, eu fiz a revitalização do Centro de Modelismo Clube Asas do Vale. Nós vamos mostrar isso em algum lugar depois, nos sigam que vocês vão enxergar. É um lugar que eu conheci com o meu pai em 2022, que, para quem não conhece, o Clube Asas do Vale é um centro de modelismo onde eles pegam o modelismo em si, né? Eu vou explicar o que que é. Eles pegam protótipos de avião, helicóptero, carro, navios, embarcações, no caso, e eles projetam em uma escala menor e colocam isso para competir ou para, em si, mostrar o produto. Ele tem um ar mais recreativo, não é em si um trabalho, né? Enfim, o meu pai, num fim de tarde, ele falou, vamos lá em Gaspar, que tá tendo o show de modelismo. E a Esquadrilha da Fumaça passa também. Ah, que legal. Então, é muito bonito, assim, e para quem não conhece o lugar, ele é muito bonito, porque ele é todo plano, e aí conforme tu vai andando dentro do terreno, primeiro tu tem contato com... tem uma área de gramado, enfim, e daí a gente tem a área para... tem o automodelismo, que daí é voltado para os carrinhos. A gente vai ter depois o nautimodelismo, que daí são as embarcações e navios. E por último a gente tem os aviões. E daí os aviões é o que mais tem público, porque daí a gente tem avião a jato, o que é lindo de ver. Tem os aviões teco-teco, vamos dizer assim. Sim. Tem a competição de raposa que eles fazem, que eles soltam um avião com uma bandeirinha pendurada. Daí vem outros aviões e o primeiro avião que derrubar aquela bandeirinha ganha competição. Que legal. Então, é um evento que, para a cidade de Gaspar, é muito atrativo. Quando eu decidi fazer o TCC, eu estava muito na dúvida se eu fazia sobre o clube, fazia a revitalização do clube, ou se eu trabalhava fazia um projeto para um centro de animais de rua. E aí, conversando com meu pai, e dentro da FURB a gente consegue ter uma lista de todos os TCCs desde o início do curso. O aeromodelismo em si, o modelismo, é um assunto que nunca foi apresentado num projeto de TCC. Então, meu pai falou, não, vai nesse que, digamos assim, é garantido. E aí, eu já tinha um coração muito grande pelo espaço, enfim, por todo o evento que é, né? Enfim, aí eu fui pesquisei muito no YouTube em si sobre as modalidades, entendeu? Que elas precisam, o público, enfim. Aí tu passa a entender também que, por exemplo, que apesar de ser talvez meio óbvio, mas a gente precisa estudar a questão do vento. Então, por exemplo, a posição da pista dentro do terreno, ela não é de qualquer, não tá ali por, decidimos colocar ali, foi colocado pela questão do vento, enfim. E aí foi isso, aí a primeira fase, que é o pré-TCC, eu fui pesquisando toda essa parte teórica. É muito legal porque, por exemplo, o nautimodelismo, que as pessoas não sabem, lá na época dos senhores feudais, eles já faziam protótipos, eles não usavam esse termo, de pequenas embarcações para mostrar para os senhores feudais, de como seriam, por exemplo, nas grandes navegações. Olha só. Então, é muito antigo. Claro, hoje tem uma outra nomenclatura, mas já vem desde muitos anos atrás. E o aeromodelismo, por exemplo, que é o de avião, foi, se eu não me engano, surgiu na França. Eu não vou me lembrar dos nomes agora, mas foi feito um protótipo para apresentar também para um rei, se eu não me engano. Enfim. E aí, estudando tudo isso, aí tu vai desenvolvendo o projeto. Daí, na fase de TCC, eu tive que juntar tudo isso, e é um tema que tu olha e tu fala assim, meu Deus, o que tu vai apresentar de modelismo? Porque já tá ali. É avião, é carrinho, digamos assim, é barquinho, beleza, mas enfim. E daí o que eu tive que estudar foi a questão de Gaspar, a cidade de Gaspar. Porque aí a gente faz todo um estudo, por exemplo, quais são os pontos atrativos que a cidade de Gaspar tem.
Então, Gaspar não é uma cidade que tem muitos parques, etc. Então, o projeto ele foi pensado em, além de criar mais visibilidade para o clube e para as áreas de modelismo, foi para ser um novo ponto turístico para as pessoas. E até porque é um ponto que está conectado com a BR-470 e a rodovia Jorge Lacerda, se eu não me engano, que é aquela ali. Então é muito fácil o acesso. Enfim, aí o meu projeto, ele teve como um conceito, foi um movimento, que é um movimento em si dos modelos, carro, avião, o barco, de pessoas, que é as pessoas irem até ali. Mas enfim, foi um projeto visando a visibilidade do clube, das modalidades, para novas pessoas conhecerem. Então, além de eu trazer um novo espaço pensado para cada modelismo, eu trouxe também uma nova área de lazer para o parque, que hoje o parque ele consta com uma grande área verde que serve de estacionamento. Então, nessa área verde, eu trouxe um parque que interliga com o parque náutico que tem ali. Então a gente faz eu fiz essa conexão através de uma ciclovia, apesar de ser uma via de fluxo intenso, né, a gente vem com uma ciclovia que ela se conecta com o parque, e aí tem quadras poliesportivas, e daí tem todo o percurso que as pessoas podem fazer ao longo do parque. Eu criei arquibancadas fechadas, arquibancadas abertas para as pessoas poderem aproveitar. Também tudo está pensado de maneira estratégica com a rotação do sol. Olha só. Porque o pôr do sol lá é maravilhoso, juro, eu tenho várias fotos de lá. A posição das edificações, elas estão pensadas visando que as pessoas consigam visualizar o pôr do sol. Olha só. Então, o meu TCC foi um pouco de tudo. Eu tô impressionado com o nível de profundidade que tu teve que dar no ambiente, na cidade, em todas essas lateralidades, para conseguir executar o projeto. O que tu acha que isso é importante quando o arquiteto ele vai fazer um projeto? Não só, né, de um projeto como esse, mas sendo residencial, urbanista, corporativo, independente. Como que tu entende isso? Essa imersão no lugar, no ambiente, nas pessoas envolvidas, isso com certeza é muito importante para o sucesso do projeto, né? Sim, sim. Eu gosto de pensar que, talvez é até uma pergunta que tu fosse me fazer, mas que a arquitetura ela é muito humana. Então tu tem que ter esse olhar humano, e foi algo que eu tive que ter muito no projeto. Por exemplo, a minha orientadora, ela falou assim: beleza, Vitória, tu tem o tema, tu sabe apresentar ele, etc, mas como trazer isso para dentro da arquitetura? Como conectar um aviãozinho que tá voando, entendeu, com a arquitetura? Então foi justamente esse lado humano que eu tive que trazer, sabe? Legal. Entender a cidade, porque além de arquitetura tem muita questão de urbanismo, sabe? Porque a cidade ela precisa ter muitos os pontos turísticos, digamos, e questão de praça, mobilidade. Então foram coisas que eu tive que englobar no projeto, mas esse lado humano é entender esse fluxo de pessoas, entendeu? Então acho que o principal do projeto foi justamente isso. Por exemplo, hoje o parque ele tem uma cerca baixinha. No meu projeto não tem cerca, é um parque. Para poder visualizar. Entendeu? Então as pessoas elas conseguem caminhar fluidamente por todo o espaço. Tem espaços que elas têm árvores, tem espaços que elas têm uma cobertura, e elas têm esse contato com a natureza, que daí a gente já traz um pouco da biofilia, e é o contato direto com a natureza, que é melhor ainda. Eu acho que é isso, eu acho que é esse olhar humano, entender que o espaço ele tem que ser atrativo, convidativo, para que as pessoas elas se sintam bem, relaxem. E ao mesmo tempo, além de estar ali relaxando, enfim, brincando, né, se exercitando, elas conseguem, no projeto, o viés foi, elas ao mesmo tempo, elas conhecer a modalidade, porque muitas pessoas não conhecem. A minha orientadora não conhecia e a minha banca de TCC não conhecia o tema, entendeu? Então, o projeto ele foi todo pensado nisso. E aí a gente está falando de um projeto arquitetônico que mexe com a psicologia, que mexe com o sentimento das pessoas, que coloca elas no centro das atenções, justamente para conseguir entregar no projeto todo esse sucesso. Eu fiquei, de fato, muito impressionado com o nível de profundidade que tu deu no conhecimento. E aí uma outra curiosidade que eu tenho é o seguinte: e quando tu apresentou o TCC, qual que foi o sentimento que tu teve? Assim, foi dever cumprido, é isso? Ou
É daqui pra frente que começa. Olha, eu estava muito nervosa, tanto que acho que minutos antes de eu entrar no TCC, eu estava com a apresentação aberta, pensando, meu Deus, tá faltando coisa. E aí foi muito engraçado, porque foi o meu pai, a minha irmã, e o meu pai é da área, a minha irmã é da área, e a minha madrasta é formada em design de interiores. E meu namorado é leigo no assunto, mas enfim, Tava lá. tava lá também, fora a banca. Então, eu estava bem nervosa, mas foi engraçado, porque quando começou a apresentação, eu centrei, assim. Entrou E no aí, personagem. exatamente, eu entrei no personagem e eu apresentei tranquilamente. Tanto que a minha orientadora falou, Vitória, falta tantos minutos para acabar, acelera. E eu tava, tipo assim, eu não tinha nem entrado nas plantas arquitetônicas ainda para apresentar. Enfim, a apresentação foi fluindo, ela ainda comentou depois, me ouvi. A maioria dos alunos, eles tendem a falar mais rápido e demorar, enfim, falar rápido e não falar tudo que tem que ser apresentado. Tu estava tão calma falando, eu não sei, eu nem eu sei explicar o que aconteceu ali, eu só apresentei. Sim. Tanto que eu acho que eu consigo apresentar o meu TCC depois de meses, já faz quase um ano que eu apresentei meu TCC, eu ainda consigo, de certa maneira, apresentar ele sem olhar a Olha apresentação. só, olha De só. tanto que É. foi um projeto que, meu, E o que tu entende? Exatamente essa é a pergunta que eu vou te fazer. O que tu entende que foi, assim, que te brilhou os olhos? Foi o lugar? Foi o projeto? Ou foi realmente todo esse contexto do teu pai ter dito que era uma possibilidade legal de fazer? Teve alguma coisa, assim, que te marcou, que disse: "Não, poxa, é isso"? Porque tu fala, assim, dá pra ver nos teus olhos o orgulho, isso é muito legal, principalmente pra gente estar é, escutando, conhecendo a história, é. isso é maravilhoso. Tu Uhum. consegue ter, tu tens isso ou realmente aconteceu? Eu acho que foi tudo. Foi tudo? Eu acho que foi tudo. Eu acho que foi a segurança do meu pai ali falando: "Não, faz esse tema". Era um lugar que eu já tinha, meu coração já era Já lá, era de lá. entendeu. Por ser um tema que nunca teve uma apresentação de TCC na FURB também foi algo que eu pensei: "Não, legal", para as pessoas também poderem conhecer. E eu acho que também o pós depois, Uhum, entendeu. uhum, De escutar da banca, do tipo assim: "Nossa, Vitória, a gente nunca ouviu falar disso, que uhum, legal, tu fez uma relação com o rio e etcétera". Enfim, uhum. acho que foi o todo, Tá. entendeu? E agora a gente tem que fazer para que esse pessoal de lá execute esse projeto, né. Se estiver nos assistindo aí, por favor, vamos rever isso aí. Legal. Eu acho que, assim, a gente falou de coisas, assim, muito interessantes para que a gente consiga entender o papel do especificador, do arquiteto na Uhum. sociedade. Eu acho que foi bem produtivo, né, essa imersão, essa profundidade de conhecimento e tudo mais. E com base nisso, no que a gente já conversou e na tua ideia, o que tu entende, assim, que é o papel do arquiteto na sociedade? Tu já me deu muita resposta, mas, assim, se fosse para definir, dar um conceito, na tua opinião, o que faz sentido? Eu acho que esses dias até eu tive uma palestra, vou contextualizar para eu chegar na Legal, resposta. legal. Eu fui a convite da Pormad, Uhum, com a minha irmã, na feira Construir Aí, e a uhum, gente teve uma palestra com uma arquiteta lá de São Paulo, a Giovana. Eu não lembro o sobrenome dela, porque eu uhum, também não conhecia ela uhum, até a palestra. uhum, E ela falou muito sobre a questão de os projetos eles terem essência. uhum, Então eu acho que o uhum, papel do arquiteto é justamente isso, é a essência e esse olhar humano perante o uhum, cliente, o espaço e o uhum, todo, uhum, uhum, entendeu? E não é só sobre projetar e digamos, o cliente: "Ah, eu gosto disso, disso", tá bom, mas e o que mais? uhum, Entendeu? Então o uhum, nosso papel como arquiteto é entender o cliente, a uhum, rotina dele, o que ele gosta, o que ele faz, o que ele não gosta, o que está em volta dele, entendeu? uhum, Então, volto a dizer, é esse olhar humano para a uhum, pessoa. A arquitetura, eu uhum, digo que é isso, é tu olhar a pessoa uhum, de cima a baixo e entender: "Não, ela é uhum, assim, ela gosta uhum. disso". É, Eu acho que é isso, a faz arquitetura. Faz muito sentido. A gente Aham. estava nos bastidores aqui falando sobre inteligência artificial e todo esse impacto que a gente entende que vai acontecer na sociedade daqui para frente. E quando você fala isso, me vem uma coisa muito forte, assim. A inteligência artificial ela vai fazer o papel dela, vai melhorar, vai acelerar muita coisa, mas sempre que a gente colocar as pessoas no centro de tudo, Uhum. eu acho que tudo a gente tem assim muito mais sucesso em todas as áreas, né? Sim. A gente, eu sempre vi por exemplo, agências de marketing com muita dificuldade de atender muitas empresas. Uhum.
nas dinâmicas, porque faltava justamente isso, essa profundidade de conhecimento e tudo mais. Então a gente vê que se replica não só para arquitetura, mas para outras áreas também, a importância de colocar as pessoas no centro e também da profundidade de entender a dinâmica, tudo isso que você falou. Eu acho que isso faz muito sentido não só para arquitetura. E olha só, deixasse uma mensagem para outras áreas também, muito legal isso. Para quem está nos ouvindo hoje, né? O que aquele gestor, aquele empresário, aquela pessoa que quer contratar para sua casa, de repente, o que ela precisa entender no teu ponto de vista na hora de contratar o arquiteto, além dessa parte dessa imersão na necessidade real que ela tem? Eu acho que a gente pode seguir pro olhar da técnica, né? Uhum, São anos de, além de estudo, mas de experiência uhum, que, uhum, claro, depende do nível do profissional uhum, que ele tem. Até algo que a gente falou antes nos bastidores, mas que na pandemia e no pós-pandemia, as pessoas elas entenderam a necessidade de você ter um profissional para projetar um espaço, principalmente um espaço de interiores, que no uhum, caso seria o local de trabalho, uhum, né, um exemplo mais didático, digamos assim. É muito importante porque além de a gente ter esse olhar humano, em toda a técnica, por uhum, exemplo, especificar, ó, essa mesa tem que ter tanto de altura, essa cadeira ela é assim. uhum, Enfim, eu acho que esse olhar técnico, entende? Que daí uhum, quando uhum, a gente junta o olhar técnico com o olhar humano, claro, tem também a questão do conhecimento e de experiência, é o diferencial para um projeto na qual os empresários, eu acho que é algo que eles precisam investir. uhum, uhum. Entendeu? Porque a gente vive, digamos assim, a gente vive em sociedade. Sim. Então a gente tem que pensar nas pessoas e no conforto delas. Então Uhum, quando a gente entende o que é, digamos assim, o ambiente de trabalho em si ou a residência, o que for, e a gente junta isso com a técnica, porque, digamos, uma pessoa leiga, ela não sabe especificar, digamos, a uhum, altura de uma mesa para ficar confortável para uma pessoa ficar 8 horas ali trabalhando. uhum, uhum, Entende? Então, a gente que é profissional da área, a gente sabe explicar o porquê, mostrar o porquê, uhum, uhum, entendeu? Explicando para ela: "Ó, é por isso e etcétera". Enfim, uhum, eu uhum, acho que é uhum. isso. A especialização é muito importante, né. Exatamente. A gente estava conversando, né, que a faculdade em si ela dá um norte, né, ela dá, assim, de uma forma ampla, mas é muito importante que o profissional ele busque essas especializações para atuar na área que ele pretende trabalhar, né. Exato, É, exato. e com isso eu aproveito, mais uma vez nos bastidores, a gente conversou algumas coisas que nos deixou muito feliz inclusive. A gente se conheceu um tempo atrás, enfim, numa palestra que a gente fez de ambientes corporativos, você nessa tua última resposta trouxe inclusive exemplos dessa área, e me fala qual foi a provocação que você recebeu, que te fez pensar: "Não, eu vou para determinada área". Conta pra gente qual é essa área, Eu e me fala acho qual foi essa provocação. eu acho que como eu cresci dentro da engenharia, Uhum, quando eu entrei para arquitetura, eu sempre tive aquela coisa assim: "Meu Deus, mas arquitetura de interiores, residencial, é tão mínimo perto de uma construção". E eu ficava naquela intriga assim: "Não, eu vou trabalhar com projeto arquitetônico, vou seguir o que eu já faço dentro da empresa e tentar aplicar, mais arquitetura dentro da engenharia". uhum, Eu não sei dizer se eu nunca tive um gosto, assim, por arquitetura residencial. Eu faço projetos residenciais, mas quando eu tive contato com a arquitetura, né, com a tua palestra, foi uma matéria que ela foi opcional, uhum, porque a gente podia escolher entre outras matérias que são matérias optativas, esse é o uhum, termo que a gente usa. E, enfim, a turma acabou fechando para uma optativa que era arquitetura de varejo e corporativo. Foi onde a uhum, gente teve contato com iluminação, enfim, e a gente uhum, teve o contato com vocês, que é um uhum, olhar direto para a arquitetura corporativa. uhum, Além de todo o contato que a gente teve com o material e os produtos de vocês, eu acho uhum, que foi a gente poder visualizar e entender o uhum, espaço, que foi quando a uhum. gente visitou, posso falar o nome? Pode falar. Foi quando a gente visitou a Plus. Eu não sei para os outros alunos, mas para mim ela foi assim: "Não, é isso que eu quero fazer", entendeu? Eu Legal. quero projetar espaços É. assim. A Plus é um exemplo de espaço que eu consigo muito agregar hoje dentro do meu Uhum, trabalho, porque apesar de
o meu pai, ele ter um viés de construção de galpão, no caso, em si, Uhum. empresas, as empresas elas têm o setor administrativo. Uhum. E dentro Uhum. do setor administrativo tem o compras, tem o RH, tem, enfim, tem a diretoria e tudo isso você tem que estar projetando ali, Uhum. além da estrutura do arquitetônico, digamos. Uhum. Dentro de mim eu só juntei, Uhum. entendeu? Uhum. Então, assim, realmente a palestra de vocês, a visita, claro, todas as Uhum. visitas Uhum. que a gente faz durante a faculdade, mas foi 3 semanas, assim, que foi Uhum. um divisor de águas de 5 anos Olha só. da minha faculdade, entendeu? Que engraçado, porque depois dessa matéria que eu fiz na faculdade, que eu tive o contato com os produtos, eu passei a visualizar de outra maneira o ambiente de Olha trabalho. só, que legal. E foi bem legal porque recorrente a isso, a gente acabou trocando, as cadeiras lá da empresa, Ah, legal. e agora a gente está projetando o novo escritório. Então tudo já é pensado e eu já vou projetando, pensando tipo: "Não, aqui tenho que, né, colocar uma mesa nessa largura, Uhum. uma cadeira assim, tem que ter tanto de circulação". Uhum. Então realmente foi um divisor de águas que, Uhum. com certeza, ele colaborou para o que eu já faço hoje dentro da empresa do meu Legal, pai. legal. É É. isso. E conta pra mim, assim, você entendeu depois quando fez toda essa você comentou que isso tudo conectou o que tu achava, né, Uhum. mas teve alguma coisa, assim, muito específica? Pelo que eu entendi foi a visita na Plus Engenharia, é isso? Mas, assim, o que que te deu o estalo, assim: "Poxa, a arquitetura não é só isso, a arquitetura tem mais isso, o corporativo tem isso, o residencial não tem", enfim. Teve alguma coisa, assim, o Teve. estalo teve? Que legal. Teve porque depois que eu terminei a faculdade foi até engraçado, porque logo quando eu estava terminando a faculdade que eu comecei a ter e fazer projetos de interiores. Então, é algo que na verdade até hoje, assim, eu faço, eu acho lindo e etcétera, mas não sabe quando não balança o coração? Uhum. E daí teve o projeto de um escritório que eu até entrei em contato com Aham. vocês pra gente, enfim, conversar sobre o projeto e orçamento também. E, meu, me encantou os olhos. Aquele projeto ali eu falei: "Meu Deus". Eu tenho um orgulho, assim, de falar: "Eu sou arquiteta deste escritório", Que legal. entendeu? Porque tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu amei e que eu consegui visualizar, eu coloquei em prática ali, Uhum, uhum. entendeu? Então, eu Sim, acho que foi isso. é. E faz total sentido, né. A Plus, inclusive, ela é uma empresa que ela se preocupa muito com o ambiente de Uhum. trabalho, né. Então, assim, teve um profissional, né, arquiteto envolvido que tem muito conhecimento na área de arquitetura, tem um cliente, um empresário muito preocupado com o espaço de trabalho, e eu acho que isso faz total diferença, né. Então quando você visualiza aquele espaço e replica para os outros, você está fazendo, Isso. assim, para a sociedade um trabalho muito legal, porque você já tem Uhum. um espaço que ele pensa no colaborador, no bem-estar e tudo mais, e você tem também novos espaços que estão sendo criados por uma outra profissional que teve como referência e tá Exato, aplicando. Então exato, isso exato. isso de fato faz muito sentido. E assim, dentro depois disso, né, tu chegou a pesquisar mais alguma coisa sobre arquitetura corporativa? Tu teve mais algum gosto, alguma coisa que tu te chamou atenção? Olha, eu acho que não, eu acho que em si no dia a dia do trabalho, né, os projetos lá hoje dentro da empresa eles variam muito, né, até os projetos que eu Uhum. estou na frente deles. Mas eu acho que não, acho que tudo que eu precisava foi ali, Aham, entendeu? Então, sim. não. Claro que quando acaba surgindo algum projeto, alguma coisa, a gente pesquisa, vai Uhum, atrás, né. uhum, E na época ali eu conversei com vocês que são profissionais da área, eu terminei minha faculdade agora, então, uhum. é até legal falar isso para quem está ouvindo, para Legal. alunos, enfim, e pessoas leigas também, Uhum, até mesmo na área, assim como eu, de dentro da arquitetura corporativa, que é uma área que eu estou ainda conhecendo, que a gente sempre está aprendendo, uhum, entendeu? Por exemplo, semana passada eu sentei com um outro profissional da área para debater sobre o projeto residencial, o interiores da casa da minha irmã. E ele falou: "Ó, Vitória, não querendo falar do teu projeto, mas isso aqui a gente pode fazer assim, assim". Eu falei: "Não tem problema".
Uhum. Tu tem muito mais conhecimento que Sim, eu, sim, e sim. eu estou aprendendo com você, então Sim, eu legal. acho que é isso, É, entendeu? Então é justamente essa troca que a gente sim, tem aqui, sim. Essa troca entendeu? é muito importante, né. Eu acho que é isso. Legal. Você comentou pra gente antes que você tá buscando especialização e tudo mais, comentou que tá tendo uma dificuldade de Uhum. encontrar especialização na área, Isso, né. isso. O que que tu entende, assim, que faz o profissional ter uma diferença positiva em relação aos demais dentro da especialização? A gente falou agora há pouco sobre um profissional que está buscando projetos específicos de posto de gasolina, que é alguma coisa muito específica, a gente tem área corporativa, a gente tem neuroarquitetura, a gente tem muitas coisas, né. No teu ponto de vista, assim, bem particular mesmo, quem está buscando um arquiteto hoje, faz sentido buscar algum tipo de especialização? Eu acho que depende muito da área Uhum, que tu quer seguir, que é aquilo que a gente conversou antes. Eu acho que a residencial ela tá eu não claro, eu não tenho dados para dizer que ela tá saturada, mas está bem mas servida. exatamente, existe Uhum. muito profissional voltado Uhum, com um uhum, olhar para arquitetura de interiores residencial, uhum, principalmente. Eh, então eu acho que é muito uma questão do que o cliente quer. uhum, Você buscar um profissional de arquitetura que ele é especializado em arquitetura corporativa é um diferencial, porque ele uhum, sabe, uhum, a gente espera, né, na verdade, que ele saiba exatamente o que ele está uhum, apresentando para você, uhum, entendeu? Então, eu acho que esse é o feeling que o cliente ele tem que entender. O que uhum, você quer? Beleza, então eu quero, falando de arquitetura corporativa, eu quero que o meu escritório, o meu espaço, ele seja assim. Então, busque um profissional que tenha conhecimento sobre isso ali. É claro que o conhecimento ele se adquire a partir de anos, no uhum, caso, experiência e contato, etc. uhum, Não que não se possa, por exemplo, quando eu fiz o projeto desse escritório ali, não dá para comparar com arquitetos que já são especializados em arquitetura corporativa. E com certeza eu, no projeto, eu busquei ter muito esse olhar corporativo, uhum, entender a dinâmica do escritório, dos colaboradores em si. Eu acho que é isso, entendeu? É uhum, essa uhum, conversa que tu tem que ter com o profissional da área, no caso em si o arquiteto, o engenheiro, e entender assim se ele, digamos assim, se ele entende aquilo que tu necessita, uhum, sim, entendeu? Eu acho sim. que é isso. E teve um ponto que você falou que me chamou bastante atenção. Você teve um outro profissional que vocês conversaram sobre um projeto de uma residência, né? E aí você também falou bastante do teu pai, que da Uhum. história dele, de como ele te trouxe para a área, né. Eu vou até mudar um pouquinho o assunto aqui, porque eu acho que faz sentido. Como que tu entende essa diferença das gerações, assim? A gente estava conversando, poxa, o teu pai, segundo, né, as tuas palavras, ele tem um discernimento, um direcionamento, um pensamento sobre a empresa, sobre o mercado e tudo muito positivo. E aí tem você, sua irmã, que vem com uma de gerações diferentes, com coisas muito positivas também. Como que tu entende essa junção das gerações, assim, dentro do mercado de engenharia e arquitetura de vocês? É que meu pai, por exemplo, ele cresceu numa família extremamente simples. Então, por exemplo, ele pagou a faculdade, como tu disse, é uma outra geração, Uhum, entendeu? Tipo, ele construiu uma empresa do zero, diferente de mim e da minha irmã, que já já tínhamos uma bagagem de infância, de adolescência, de, né, juventude para a fase adulta. É até engraçado porque ele sempre brincou e falou assim: "Ah, porque tu tá na faculdade, tu vai ter 5 anos de estudo e 5 anos de experiência, porque tu já tá na área", sim. entendeu? E é algo que ele não teve. Então eu vejo assim que não só ele, mas pessoas de gerações antigas têm muito esse olhar do tipo: "Não, é isso, eh, tem que fazer, é hoje". A principal diferença do profissional, tipo, da minha geração para a geração dele, eu acho que é essa questão de entrega, entendeu? Do Uhum, tipo assim: "Não, o cliente ele precisa disso, tu tem que fazer isso agora e hoje", que é algo uhum, até que o meu pai ele briga muito dentro da empresa, uhum, entendeu? Comigo, enfim, porque eu sou de uma geração que a gente fala muito da procrastinação, uhum, entendeu? E eu sou uma geração que, querendo ou não, eu, dizendo, falando de mim agora, que eu cresci,
tive acesso muito fácil às coisas, à faculdade, a conhecimento, etc. Ele já não, entendeu? Então acho que esses são os principais diferenciais da minha geração para a geração dele, mas que eu digo assim, que é uma questão de a gente juntar, né, que é aquilo que tu estava brincando antes, eu gosto muito de ouvir as pessoas, aquilo que tu tem para me falar. Eu até posso tentar debater ou falar aquilo que eu acho, por exemplo, na empresa Volte e Meia, às vezes a gente faz um projeto e fala: "Isso aqui não vai funcionar, isso aqui não vai ter circulação". Esse dia até ele falou para mim assim: "Vitória, tu tem que pensar como uma arquiteta industrial". Eu falei: "Meu Deus, tá bom, pai". Enfim, aí ele dá umas patadas, ele já veio com umas assim: "Não, isso aqui a tua opinião não importa, tem que ser assim", entendeu? Então é isso e é isso, sabe? Como Não é que é o sei. nome dele? Elemar, Elemar? isso. Elemar, você tá convidado para sentar aqui para contar a tua história. Eu não te conheço, mas eu já gosto bastante de ti, tá? Ele é calminho. Às vezes, ultimamente, às vezes ele é meio nervoso, mas no geral Mas olha só, você falou tanta coisa bacana que é justamente o que eu comentei, né, a importância da gente conseguir juntar as boas características, né, que nós temos nessa diversidade de gerações para construir coisas positivas, né, e esse uhum, é inclusive um dos objetivos do Arquitetando, né, desse projeto que você está participando agora. É a gente conseguir conectar as pessoas, como eu falei lá no começo, conectar, inspirar, gerar conhecimento. Não tenha dúvida que mesmo, você sendo de uma geração diferente, uma das coisas que eu mais admirei foi a tua humildade de reconhecer e colocar o teu pai como, de fato, um mestre para ti, isso eu acho que uhum, isso já mostra o quão longe sim, você vai na sua carreira, uhum. mas não tenha dúvida que você também leva muito conhecimento e pode ter certeza que ele te ouve, ele te escuta, ele sabe que tem muitas É, coisas positivas sim, sim. que vai fazer sentido também. E como é que é hoje, o que que vocês fazem lá exatamente? Conta o que que é o foco hoje e como é que é o nome da empresa de vocês. A empresa é Fragon Engenharia. No início, meu pai criou ela com outro sócio, então foi a junção de Fransman com Gonçalves. E Uhum, daí, posterior, o meu pai comprou, né, a sim. parte do outro sócio, então hoje a empresa é só dele. O nosso foco é a construção de galpão, Uhum, até por uma questão de mão de obra, porque para você, por exemplo, para você trabalhar com uma mão de obra residencial, digamos, de alto padrão, tu tem que ter uma mão de obra qualificada para trabalhar com aquilo ali. A mão de obra é algo que hoje, em diversos segmentos, não só dentro da complexo. engenharia, da arquitetura, é algo que está muito defasado, Uhum, não tem uma boa qualidade. Querendo ou não, hoje a gente posso dizer assim, que a gente é referência dentro do que a gente olha faz. só. Além do profissional que o meu pai é, e tudo que a empresa é toda entrega, entendeu? Então a gente faz desde do projeto até a entrega da obra, a gente aprova o projeto, a gente executa, a gente faz o acompanhamento e a gente faz toda a legalização na receita, Uhum, entendi. Ah, olha entendeu? só. Então a gente faz todo o processo. Realmente, Uhum. claro, a gente nessa parte de receita, a gente tem colaboradores, terceiros de fora para auxiliar ou em si tomar a frente. Vocês entregam um todo, O assim, todo, você exatamente. entrega o cliente ele não Exato, se incomoda, vocês exato, entregam a solução completa para eles. exato. E a gente até brinca assim, que o meu pai ele tem muito um olhar pro cliente. Legal. Então, ele visa muito, por exemplo, assim, questão de custo, questão de cronograma. Então, eu acho que isso é o diferencial e o principal do meu pai, entendeu? Ele Uhum, tem todo esse cuidado com o cliente, uhum, entende? E aí é algo que ele tenta trazer muito para dentro da empresa mesmo, para que nós, colaboradores, a gente também tenha com os clientes, uhum. entendeu? Então, enfim, é isso, faz, a gente é um faz tudo, digamos assim, a Entendi. gente faz todo o projeto. Então, por exemplo, dentro do setor de projetos, a gente é em 4 hoje. Tem eu que sou arquiteta, tem um engenheiro civil. Uhum, Hoje o nosso engenheiro civil, ele visita bastante obras também. uhum, Senão sobrecarrega muito o meu pai. uhum, Então, o Raí acaba tomando essa frente de obras também, que daí automaticamente ele acaba passando para o meu pai. A gente tem uma nova funcionária agora que está aprendendo, ela até está terminando o terceirão, uhum. então ela já está ingressando na área, tendo mais conhecimento.
E a gente tem um outro funcionário que ele é o pupilo do meu pai, que a gente brinca, porque ele saiu de obra. Se eu não me engano, a história dele foi basicamente, o meu pai pediu para ele desenhar um telhado, que tinha que executar alguma reforma, acho que era isso. E ele desenhou muito bem. E aí o meu pai se atentou àquele desenho e falou, nossa, como tu tem noção de, em si, de espaço, de medidas, escala. exatamente. E aí o meu pai conversou com outro projetista que a gente tinha na época e falou assim, ó, tu não quer ensinar o Roger a aprender AutoCAD em si, a ter conhecimento do software? Enfim, então o Roger hoje, querendo ou não, ele é a cabeça do projeto. Olha Então só. é aquilo que eu te falei, apesar de eu ser filha do dono da empresa, que é engenheiro civil, eu ter a bagagem de arquitetura, ainda assim tem uma pessoa dentro, acima de mim, na frente do projeto, que tem muito conhecimento e que eu só tenho a aprender com ele. E porque o Roger também é um homem, ele é do tipo que debulha a lei. Por exemplo, ele faz os nossos projetos preventivos de incêndio, meu, é espetacular o preventivo de incêndio dele, entendeu? Projeto arquitetônico que a gente aprova em prefeitura. Ele sempre tem um olhar muito tipo assim, não, vamos aprovar dessa maneira porque vai facilitar para o cliente, isso não vai funcionar, entendeu? Então acho que tudo isso é um diferencial, entende? E que daí eu ali dentro só com 23 anos, acho que só tenho a aprender, entendeu? Porque são vários ganchos. Tem meu pai, tem minha irmã, tem o Roger, hoje tem também o Raí que vai na obra, entendeu? Então vocês têm uma estrutura complexa. Vocês Tem. conseguem resolver, como eu falei antes, vocês conseguem resolver toda essa parte, desde a obra até a parte burocrática de prefeitura e tudo mais Tudo, com tudo, o tudo, tudo, cliente. tudo, Então quem tudo. contrata vocês hoje pode dormir tranquilo que vai estar tudo Tudo, resolvido. tudo. O meu pai, ao longo dos anos também, a gente, além da gente ter a empresa, a gente, quer dizer, o escritório, a gente tem o depósito também, que daí lá tem todo o maquinário, tem todas as ferramentas. Então é tudo bem completo, né? Claro, eu apresento aqui que o nosso viés principal é galpão, mas a gente constrói edifício, edificações, entendeu? Enfim, então realmente é bem completo todo o corpo da empresa, o todo, tanto dentro do escritório quanto fora do escritório, entendeu? A gente tem vários colaboradores para cada área específica que, para determinado caso, vai estar servindo ali dentro, entendeu? Tá. Então a gente, depois quando o teu pai assistir esse episódio, a gente vai convidar ele para vir aqui, para que ele também consiga agora dar a versão dele. Ai, ai. Legal, Vitória. Eu até queria aproveitar para a gente, apesar de que a gente poderia ficar aqui muito tempo conversando, tá muito bacana a nossa conversa, mas eu queria aproveitar para a gente caminhar para o encerramento para te deixar uma mensagem. Eu lembro que na turma de arquitetura você, de fato, se destacava, era muito questionadora, tinha um perfil assim bem legal. Tem muita gente vindo pro mercado hoje pensando em fazer arquitetura, pensando em vir para esse mundo. Qual que seria a tua mensagem para esse pessoal hoje? O que você acredita que essas pessoas precisam pensar para entrar na faculdade, ou quem está cursando, o que precisa direcionar na vida hoje para ter um relativo direcionamento? Eu acho que visando a arquitetura é algo que, claro, ao longo da faculdade eu empreendi com o trabalho em si também, né, com o contato com os clientes, enfim, resumindo tudo que eu falei aqui, é tu ter o olhar humano, tu olhar o cliente, a pessoa, entender ela, que é algo até que eu às vezes peco, mas eu tento fazer e ser também, entendeu? Ter esse olhar humano. Entender que isso, claro, às vezes a gente escuta muito isso, né? Ai, não importa a tua idade, o tempo. Por exemplo, eu fui me achar dentro da arquitetura no último ano, entendeu? Que foi o momento que eu entendi que eu queria seguir para a arquitetura corporativa. Então, eu acho que é isso, buscar sempre conhecimento. Por exemplo, eu dentro da faculdade, eu volta e meia eu fiz uns cursinhos, assim, claro, fiz cursos para conseguir fazer a faculdade, né, por exemplo, aprender softwares, mas teve até um curso que eu fiz, que foi de uma empresa que veio da Itália, que foi de madeira engenheirada, que a gente Olha só. chama, que é a madeira CLT, que eu até apliquei, eu usei o produto, a madeira CLT, no meu projeto de TCC. Olha só. É você buscar conhecimento no período que tu tá ali estudando. Na verdade, a gente sempre tem que buscar conhecimento, né? Mas ao mesmo tempo entender que a gente cada um tem o seu tempo. Entende? Por exemplo, uma das minhas melhores amigas que estudou comigo no ensino médio e foi para a faculdade comigo,
ela sempre se viu e hoje segue carreira na arquitetura residencial, porque é algo que ela teve contato, ela amou e é ali que ela se encontrou, entendeu? Uhum. Eu só tive um tempo depois e dentro de um outro nicho da arquitetura, digamos assim. Então é entender que cada um tem a sua individualidade, mas que apesar de a gente ter uma individualidade e um tempo, a gente pode buscar. Uhum. Porque, por exemplo, quando eu me vi tendo que fazer projetos sozinha, eu entendi, putz, isso aqui eu não entendo. Uhum. Que foi até o caso quando eu procurei vocês para fazer o projeto do escritório, entender melhor sobre os produtos, enfim. Então, eu acho que é isso. E a palavra que tu usou antes é a humildade, entendeu? De entender que existem profissionais que não é sobre medir conhecimento, mas é sobre tu entender que tem pessoas que estão muito à minha frente, à sua frente, Sim, enfim, e sem que elas dúvida. têm muito a agregar, assim como eu também posso ter muito a Com agregar. certeza. Então é aquilo que tu falou, é tu juntar uma geração com a outra e disso ali pode sair Coisas um maiores. projeto lindo, Exato, digamos assim. exato. Acho que é isso. E foi muito inspirador, inclusive. Então, um dos nossos objetivos, o do Arquitetando, eu tenho certeza que a gente cumpriu com muita maestria, tá? Que bom. E para a gente finalizar, quem quiser entrar em contato com a Vitória, com a empresa de engenharia, a construtora de vocês, como é que ela faz hoje? A empresa ela tem o site, que é a Fragão Engenharia. Pode entrar em contato comigo diretamente pelo meu Instagram, que é ViFransman, e pelo meu WhatsApp também. Vai estar aqui nos posts, na descrição do vídeo também, tá? Hoje nós conversamos com a Vitória Fransman sobre projetos, sobre inspiração, sobre vários temas da arquitetura e para as novas gerações, inclusive. Nos sigam, acompanhem os próximos episódios que vai ter muito mais para vocês. Esse é o Arquitetando. Até a próxima!